Então, galera, mais uma vez, boa tarde. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Se não estiverem vendo aí, vocês me avisam, mas acredito já esteja aparecendo. Aparecendo sim. Beleza. Então, a ideia aqui é revisar o conteúdo do último material, tentando sempre trazer alguma coisa aí de dica, de sugestão, de coisa de experiência na prática, que é sobre técnicas de elicitação, né? A gente já discutiu lá no início que a ideia da análise de sistemas, ela tem 3 fases, chamar de fases ou atividades, como vocês preferirem entender melhor. A primeira fase é entender o que o cliente quer. A segunda é analisar, mais uma vez, tentar traduzir em relação ao entendimento com o cliente, traduzir em algo que a gente consiga entender para implementar. E projetar, que aqui já vem uma noção de incluir também aspectos da solução desejada em todo esse processo de análise, né? E aí a ideia dessa videoaula foi focar em, existem formas que possam ajudar a gente a entender melhor o que o cliente quer, né? Porque eu digo para vocês, eu acho que para mim uma das maiores dificuldades de que a gente tem, não só na engenharia de software, né? Até porque a gente já discutiu que existe uma interseção entre análise de sistemas e engenharia de software, ou análise de sistemas fazer parte dessa área como um todo. Existe uma dificuldade grande para a gente, engenheiro de software, que, na maioria das vezes, a gente não tem um especialista nessa parte de entendimento que antigamente existia mais, hoje em dia está mais raro, mas então a gente chama de engenheiro de requisitos ou analista de requisitos. Com os métodos ágeis, principalmente Scrum, esse cara também pode ser o Product Owner, que é o cara que está mais próximo do cliente, é o responsável por entender o negócio e já trazer as atividades para o desenvolvimento priorizadas de acordo com a relevância para o negócio. Então, ele é o cara para tirar dúvidas. Então, é o cara que faz o meio de campo entre cliente e time de desenvolvimento. Também tem esse cara. Mas, porém, todavia, em boa parte dos casos, a gente mesmo que tem que fazer, né? A gente como analista de sistemas, como engenheiro de software. E a ideia dessa videoaula é justamente, e eu digo para você assim, é uma dificuldade grande. Às vezes a gente conversa com o cliente, ele não sabe, é difícil que ele passe para a gente o nível de detalhes que a gente precisa para poder desenvolver o sistema. Ou às vezes ele nem sabe os detalhes para desenvolver o sistema. A gente aprende desde o início do curso, seja no B7 ou engenharia de software, a implementar algoritmos. Então, desde lá do início, a gente tem um condicionamento a pensar em qualquer problema passo a passo. Então, a gente tem uma cabeça analítica para poder descrever melhor as funcionalidades que a gente vai implementar. Então, a gente é treinado para isso. Mas os clientes, eles não têm essa visão. Então, olhem para vocês antes de fazer qualquer coisa relacionada à computação e tentem identificar a dificuldade que você tinha em descrever um problema passo a passo para resolver com um algoritmo lá no primeiro semestre para resolver os problemas. Então, é realmente complicado. Aí eu trago, nessa primeira videoaula, algumas técnicas que podem ajudar.
Porque, em linhas gerais, como é o processo? A gente tem uma primeira rodada de entendimento com o cliente. Às vezes, a gente pode fazer até o desenvolvimento da funcionalidade, a depender do que a gente tenha. Mas a gente sempre vai ter rodadas de entendimento para fazer com que a gente compreenda cada vez mais detalhes. Porque, digamos, supondo que esse cenário aconteça, a gente desenvolve, o cliente pode ter ideias ou pode surgir detalhes que ele não via antes do sistema estar implementado ou antes da funcionalidade estar implementada. E ele vai te passar na fase seguinte. Inclusive, as rodadas poderiam ser até ajustes, né? Falar, ó, não é assim que eu queria, não, é assado. Né? Então, tem até técnica que aí no próximo material que eu vou passar, que você pode fazer com que você leve um protótipo para ele, ele entenda como vai acontecer, e uma vez que ele vê mais ou menos como é que funcionaria, ele vai te dar o feedback. Né? Mas a primeira técnica e a mais trivial, a mais comum, é a entrevista. Né? A entrevista. Ela tem. Na entrevista, em linhas gerais, a gente vai definir o objetivo que a gente quer compreender, que a gente quer para aquela entrevista em si, e ela nos ajuda a obter informações que estão na cabeça dos especialistas. Então, a gente tem que definir o objetivo, qual é o objetivo da entrevista, e a gente serve para coletar esse tipo de informação, do que está na cabeça das pessoas. Mas, vamos lá, começou o projeto agora. Você vai ter que conversar com o cliente. Por onde começar? Né? Aí, isso às vezes é uma pergunta ingrata. Por isso que antes até de falar sobre entrevista, eu falo sobre um ponto que eu chamo de análise de documentos. E aí a gente pode extrapolar isso um pouco para poder ser também análise de sistemas concorrentes, se for o caso, ou análise de código, ou do próprio sistema que a gente chama de legado. O legado é, por exemplo, se o seu projeto for desenvolver uma nova versão do sistema que está em uso hoje, esse sistema que está em uso hoje é considerado legado porque ele vai ser descontinuado se já não foi. Não é? Então, antes de você ir para uma entrevista, é importante que na tratativa com o cliente você consiga identificar se tem alguma fonte de informação que vai te dar uma ideia inicial do sistema. Por quê? Porque a gente precisa definir o objetivo da primeira entrevista que vai acontecer. Então, você definir um objetivo de uma primeira entrevista, tipo assim, uma conversa totalmente aberta com o cliente, pode fazer com que sua entrevista não seja tão efetiva e você desvie do foco. Aqui não. Quando você pega alguma documentação do que já existe, você já tem uma ideia do que é o sistema, então você já pode até estruturar perguntas que você faria para ele. Tá? Então a ideia é essa. Ah, tem algum documento descrevendo o que é que o sistema vai fazer? Tipo assim, é um sistema para automação de gestão de contratos. E tem um documento que define o que cada funcionário tem que fazer com aquele contrato. Poxa, é uma ótima fonte de informação. Tem algum sistema que você consiga identificar que seja similar ao que vai ser desenvolvido? Outra ótima informação.
Código-fonte está à disposição, esse é menos comum. Geralmente a gente não pega de cara código-fonte e nem o cliente vai liberar assim, o código-fonte inicialmente para você, não. Para você simplesmente olhar. O sistema legado ele pode tranquilamente também liberar um acesso. Tá? Então, geralmente começa por aí. Na análise de documentos, você vai tentar montar uma ideia básica do que é que o sistema tem, né? Então, qual é o escopo do sistema? Basicamente, uma lista de funcionalidades, por exemplo. Ou módulos, como queiram chamar. Beleza. Nesse ponto de código aqui, às vezes a gente pode utilizar alguma ferramenta para análise automática de código, o que não é também tão comum assim, tá? Não é tão comum também. Beleza, eu analisei documento. Tem alguma coisa? Não é possível que não tenha absolutamente nada, a não ser que você esteja trabalhando num ambiente inovador. Então, aí a técnica de análise de sistemas que a gente está passando aqui de tradicional, ela talvez nem se aplique ao contexto de vocês. Aí vocês podem até pesquisar sobre coisas como Lean Inception. Tá? Eu estou até trabalhando com isso na disciplina de tópicos especiais agora, que é uma forma de você tentar entender o que é que seu software, seu produto vai fazer, sem ter uma noção do que ele realmente deve atender, quando é algo completamente inovador. Tá? Mas beleza, supondo que não é tão inovador assim, ou mesmo que seja, se tem uma coisa parecida, você vai conseguir extrair algo, alguma fonte de informação disso. Beleza. Tive uma ideia, o sistema tem a funcionalidade A, B, C, D e E. Eu entendo mais ou menos, eu dou uma pesquisada no Google para entender os conceitos, vai que é um sistema da área médica. Eu preciso entender os conceitos que ele tem, etc. Beleza. Como é que a gente pode montar a entrevista? Qual seria o objetivo da entrevista? Geralmente, na primeira entrevista, a gente vai como objetivo entender o escopo. O escopo já veio de análise de documentação, você já tem um rascunho disso. Então, se o cara não souber lhe fornecer informação, você já não está perdido. Mas mais do que isso, você vai ter que estabelecer o que é mais prioridade ou o que é mais relevante para o negócio. E aí, a ideia da entrevista é que você monte um roteiro, né? O roteiro é um conjunto de questões que vai te ajudar a não se perder durante a entrevista, está sempre no foco, certo? Aí você coloca isso num documento, no seu caderno, alguma coisa assim, um conjunto de perguntas que você faria, e na videoaula eu dou vários detalhes, né? Que você pode ter um formato da entrevista, o roteiro ele pode ser no formato de funil, que você começa com perguntas mais gerais, vai para perguntas mais específicas. Você tem tipos de questões que você pode fazer, tentar fazer sempre questões de resposta aberta, questão que evite resposta sim ou não, a não ser que realmente você precise confirmar alguma coisa, você faz uma pergunta para o cara responder sim ou não, e por aí vai, tá? E geralmente é bom sempre duas pessoas, um que anota e outro que tá lá, olho no olho com o cara, né? Ou que esteja sempre prestando atenção, não desvia a atenção do entrevistado e tal. E também dou várias dicas aí para a execução da entrevista. Tá? Mas, digamos que a gente fez a primeira entrevista, a gente teve uma ideia inicial, digamos que a gente não entendeu todo o escopo, mas a gente entendeu o escopo de uns 5 módulos ou funcionalidades do sistema, beleza? A gente sabe a prioridade.
E aí parte para a segunda entrevista. O que é que você poderia setar como segundo objetivo? A ideia é sempre essa, tá? É que o conhecimento gerado da primeira entrevista, ele seja a base para uma próxima entrevista. Entrevista. Nesse caso aqui, você estaria com o objetivo? Entender melhor a funcionalidade A. Tá? E como vocês aprenderam lá na engenharia de software, sempre no processo iterativo incremental. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Se ele priorizou dessa forma e você modularizou mais ou menos desse jeito aqui, foca em entender a funcionalidade A, quantas entrevistas forem necessárias. Geralmente, isso não dura muitas entrevistas, a gente entender uma única funcionalidade, na maioria dos domínios, mas tem domínios que são realmente complexos, você precisa de mais. E aí, uma vez que você não tem inicialmente mais dúvidas, já consegue ir para o desenvolvimento, aí você partiria para entender o próximo módulo. Incrementalmente, você vai, uma vez que entendeu o escopo, confirmou com o cliente esse escopo, incrementalmente você vai detalhando as funcionalidades, conversando com ele para entender, certo? Às vezes pode ser que numa entrevista você já mate vários módulos, dependendo da complexidade, tem sistema que é bem simples, não tem muita regra e tal. Então, você vai fazendo entrevistas com ele e entendendo melhor, certo? Quando você tem, assim, tem outras formas também que não são muito comuns, mas que podem ser utilizadas. Questionário, observação. Quando é que você pode utilizar um questionário? Digamos que você fez uma entrevista, analisou documentação. Questionário, eu geralmente penso num cenário bastante útil para ele, quando, por exemplo, você entendeu que a funcionalidade A deve ser desenvolvida, mas você não sabe exatamente como ela deve ser implementada. Você poderia construir um questionário com questões objetivas que você vai enviar, digamos, para os empregados da empresa, etc. Eles vão responder, tá? E a resposta dele vai te ajudar a tomar uma decisão de qual a melhor forma de desenvolver aquela funcionalidade A. Então, geralmente, para confirmar suposições que você tem. Tá? Fora isso, não é muito comum a aplicação de questionários, pelo menos no meu ponto de vista. A observação também isso é uma técnica que vem mais da academia, mas que é útil também, tá? Tem coisas que a gente só entende quando a gente vê a pessoa lá fazendo, né? Então, você ir lá, por exemplo, eu cheguei a colaborar em projeto de pesquisa com a Petrobras, com os engenheiros de software lá e tal, e eles falavam que eles iam a campo para entender como é que o negócio funcionava, porque só entrevistando as pessoas, às vezes, você não tinha muito discernimento de como é que a pessoa ia operar aquele sistema, tá? Então, observar, principalmente para conhecer a rotina de quem vai utilizar o sistema, é relevante. Ainda mais em sistemas de funcionalidades bastante específicas, tá? Como esse, por exemplo, é um domínio de, de exploração de petróleo, né? Então, é um domínio bem específico. Só o fato de uma pessoa falar, ou até termos técnicos, etc., você não consegue entender muito bem como é que é a rotina que você precisa, por exemplo, automatizar ou informatizar para aquele funcionário. Então, às vezes, é necessário que você vá ao local para entender como é que as coisas funcionam. Você pode propor isso para a pessoa que você está entrevistando. Tá?
Então, isso é relevante. E em termos de técnicas que a gente chama de clássicas, são essas. Tá? São basicamente entrevista, né? O que eu vejo como praticamente obrigatório seria entrevista, mais algum tipo de análise, de documentação, do que for. Né? E você, caso necessário, você pode complementar com os outros itens. Sempre pensando naquela. Sempre se colocar nessa condição aqui, tá? Vocês planejarem o que é que vocês vão fazer em cada entrevista. Não é só chegar e conversar. Então, se prepara para a primeira entrevista, entende o escopo, e ele vai ser base para que você estruture suas próximas sessões, né, de conversa com o cliente. E também, gente, nunca esquecer que nessas outras entrevistas também, sempre que tiver fonte de informação, de documentação, o que for, é sempre bom pedir para o cliente, porque quanto mais você levar trabalho para casa sem utilizar o tempo dele, mais efetivo você pode ser. Porque nem sempre o cliente vai estar muito disponível para você, tá? Às vezes é muito difícil ter esse tipo de disponibilidade. Mas é basicamente isso. Dúvidas? Não, dúvida não. Sem questions, E né? Yannis, professor, ele disse que o touchscreen dele parece que morreu, ele tá sem conseguir sair da sala, mas a gente Nem. tá ouvindo tudo. O celular deve ter travado aí, é melhor reiniciar depois, se tiver no celular, né? Mas beleza, pense no tema do trabalho, tá? Eu sei que você tá na hora de estruturar para já já começarem a fazer. Na próxima semana, a gente vai tratar das outras técnicas de entendimento. E aí eu vou falar sobre técnicas mais, a gente chama de modernas, né? Porque vai um pouco da ideia dessa entrevista, que é basicamente prototipação, que é algo mais. É algo que vem sendo usado recentemente, principalmente para engenharia de software. Né? Brainstorming, que é uma coisa quando você não tem nada para. Você não sabe por onde começar. Especificação de cenários, que às vezes facilita. Personas. Então, tudo isso é relevante para que vocês também possam complementar o entendimento. Saber que essas ferramentas existem para complementar o entendimento junto com o cliente. Né? Nem todo cliente vai saber te passar informação só via entrevista, conversando com ele. Às vezes ele peca nos detalhes e é onde você precisa realmente extrair para que não aconteça surpresas. Quanto menos surpresa acontecer na frente, melhor. Que às vezes você leva uma coisa em alto nível para desenvolver, aí o cliente fala, pô, mas faltou isso aqui. Aí você vai ficar puto com ele e vai dizer, tá, mas você não tinha me dito que era para ter isso aqui. Enfim, é uma questão que acaba não tendo, isso acontece muito na prática. Eu colaboro com uma pessoa hoje que o cara às vezes fala uma coisa e eu já conheço a forma dele passar, a forma de eu coletar entendimento dele é através de áudio do WhatsApp, para vocês terem ideia. Ele também contratou uma pessoa para fazer o front-end, as telas em HTML. Aí é o que me salva como fonte de análise de documentação. Aí eu entendo bastante dali, só que tem regrinhas que não vêm, entendeu? Aí quando eu implemento, ele não tem muito tempo disponível, algumas coisas eu tenho que deduzir, e até sem confirmar com ele, que é um erro também da minha parte como analista, quando chega para ele usar, ele, tá, mas está faltando isso aqui. Ele, tá, mas você não me disse, mas enfim. Acaba sendo um erro do analista, porque realmente a gente não parou para verificar os detalhes, mas também tem outro lado, tá? Nem tudo são flores, e às vezes você não tem esse tempo todo para ficar detalhando. Às vezes um entendimento desse pode custar um tempo que você já teria desenvolvendo e essa turma quer coisa cada vez mais apertada. Então, o combinado não sai caro. Se o cliente ele aceita esse trabalho de você entregar uma versão mais rápida
e aí ele ir pedindo ajustes, e aí você, como analista, vai entendendo que precisa ajustar e ir fazendo, tá ok, não tá ruim. É uma abordagem mais ágil para você entregar. Mas se puder, quanto mais cedo você identificar os detalhes, melhor, porque isso vai ser menos retrabalho lá na frente, para você como analista e desenvolvedor. Tá? Certo. Fechou, galera? Então vou passar aí o próximo material. Vocês mandam bronca aí e quarta-feira a gente conversa novamente. Viu? Pronto. Beleza. Valeu. Valeu. Mas Consegui pense no botar o trabalho aí, viu? Conseguiu botar o touch para Eu funcionar. tô usando o da empresa e o meu aqui. Um escuta e outro eu falo. Eu vejo. Mas pense no tema do trabalho, tá? Pense no tema. Daqui a 15 dias a gente já começa a coisa que você já pode começar o trabalho, inclusive. Beleza? Pronto. Beleza. Valeu, professor. Valeu, um abraço aí, Beleza. até mais. Abraço. Tchau, tchau.